Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Com esta palavra de Mateus 28:18, damos as boas-vindas a você a mais uma reunião Casa de Paz da Congregação Batista Missionária afiliada à PIB do Rio. Queremos parabenizar os aniversariantes da semana. Dia 18, tivemos, além da irmã Janice, o Guilherme Pereira da Costa, filho do Adicélio. Completou 20 anos, dia 18. Parabéns, Guilherme. E dia 23, a irmã Letícia Riveiros. Não esqueça de mandar o parabéns para ela. Pode aproveitar os comentários aí, pode ligar. Não importa. Estamos na semana do aniversário dela. Antes ou depois, não importa. Importante é lembrar. Quero agradecer aos que responderam a pergunta da Casa de Paz anterior, a Vera Pereira. Obrigado, Vera. Aqueles que comentaram, a Sônia Medeiros, a Adenete, a Janice Quintiliano, obrigado a todos vocês e continuem participando. Nosso texto de hoje está em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 até o verso 15. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto bíblico, Deuteronômio 18, de 9 a 15. Diz assim: Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, o seu Deus, os proíbe de fazer essas coisas. O Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu. Esse é o verso 15. O Senhor, o seu Deus, levantará um profeta como eu no meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Quem está escrevendo esse texto, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, é Moisés. E ele diz: Deus levantará um profeta como eu. E Moisés está se referindo aqui exatamente a Jesus, que viria para consumar, para ser o consumador dessa profecia e dessa palavra para todos nós. Senhor Deus e Pai, abençoe esta palavra em meu coração e através do meu coração, no coração de todos os meus irmãos e amigos participantes desta reunião, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem. O título que nós escolhemos para esse texto: Nas casas de paz, seus membros consultam somente ao Senhor Jesus Cristo. Seus membros se satisfazem consultando somente a Jesus. É o bastante, é o suficiente. Nós não temos mais nenhuma pessoa a consultar, somente ao Senhor Jesus. Um pouco de história: eu estava andando pelo comércio de nossa cidade no início desse mês de outubro e já vi alguns enfeites à venda para o Natal de Jesus. Mas o que predomina é para o Dia das Bruxas. O Halloween, ou Dia das Bruxas, esse nome Dia das Bruxas é um nome inapropriado, usado apenas nos países de fala latina ou portuguesa. O Halloween tem sua origem no Festival Celta das Colheitas, que celebrava o final do período fértil no hemisfério norte, chamado Samhain. Os estudos sobre sua origem são de mistura mística, religiosa, tradição, cultural, histórica, sem que haja um consenso entre os historiadores. O Dia das Bruxas, que conhecemos hoje, tomou forma entre 1500 e 1800, já aqui da nossa era. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween.
Elas eram usadas na queima do joio, que celebrava o fim da colheita, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs ao purgatório, ou para repelir bruxas, ou a peste negra, no caso, na época. A tradição é norte-americana, mas se espalha pelo mundo todo, chamada de Halloween. Assim, nessa noite do Samaim, que caía em 31 de outubro, marcava o fim do verão. 1º de novembro iniciava o inverno. E foi então a chamada de véspera do Dia de Todos os Santos. Então a palavra Halloween é uma abreviação, é um termo contraído do inglês para a expressão véspera do Dia de Todos os Santos. Nos países de língua portuguesa, a data se popularizou na Idade Média e então foi instituído esse chamado Dia das Bruxas. No mesmo dia, os protestantes celebram a Reforma Protestante, quando a data passou a ser lembrada e comemorada pelos luteranos e outras denominações evangélicas como o Dia da Reforma. Muito bem, é um pouco da história dessa comemoração que está nesse momento em evidência. Mas voltando ao texto bíblico que fala sobre a consulta aos mortos, adivinhos e bruxarias, que lições podemos aplicar ou aprender desse texto para os nossos dias hoje? Primeira lição que anotamos diz o seguinte: não viva imitando o que os outros fazem, sem conferir a origem do costume ou da prática ou da situação que a pessoa está praticando. Isso está no verso de número 9. O próprio texto bíblico diz aí, Deuteronômio, no capítulo 18, verso 9, diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes das nações que vivem ali. Porque existem costumes que são até perigosos e a pessoa entra, seguir aquele costume e não sabe o que acontece lá na frente, depois não tem volta. Costumes que envolvem principalmente consultas sobre os assuntos futuros são muito atraentes para todos nós. Nós somos curiosos, eu também sou, para saber o que vai acontecer amanhã, principalmente quando a revelação é favorável. Quando não, a gente vai e procura outro. Aí não é favorável, procura outro. E vai procurando até encontrar uma revelação favorável. Mas, infelizmente, sempre tem surgido aproveitadores dessas curiosidades para nos enganar, para tentar enganar as pessoas. Foi isso que o Senhor Jesus preveniu no sermão profético. Ele diz: acautelai-vos, cuidado, para que vocês não sejam enganados, porque vão surgir até falsos cristos e falsos profetas, e vão enganar a muitos. O Senhor Jesus disse que vai enganar. A palavra do Senhor é clara em Deuteronômio 18:9. Não imitem os costumes detestáveis das nações que estão em nossa volta. Muito cuidado, respeitando, claro, todas as denominações, religiões, costumes, práticas, mas não imitar os costumes das outras nações não significa que nós não estamos respeitando. Nós podemos respeitar sem praticar. Segunda lição que anotamos é: em busca de algo diferente por alguma insatisfação ou frustração no seu status, tenha cuidado com as novidades. Tem gente que gosta de novidade. Apareceu uma cultura nova, vou seguir. Apareceu uma prática nova, essa é boa, eu vou ver como é que é lá. Apareceu uma religião nova, essa que eu vou. E vai seguindo tudo o que acontece. Tem gente que já participou de dezenas ou centenas de denominações e não para em nenhuma, porque quando chega lá na frente, vê que tem seres humanos falhos, e aí a frustração é muito grande. Se você procurar documentários ou sites confiáveis, vai ver vários costumes e práticas violentas até, contra pessoas, contra animais, contra a natureza, que
as situações, as culturas citadas nesse texto, elas praticaram no passado e continuam praticando ainda hoje. Adivinhações, revelações, profecias, esses campos são campos muito minados, são campos muito difíceis de percorrer, de andar sobre eles. Então, muito cuidado quando você procura um profeta ou uma profetisa, ou alguém que diz que tem revelação, que faz revelação. A linha é muito tênue, é muito fina entre o bem e o mal. Quem fala isso são os próprios que usam essas práticas. São os próprios que andam, que caminham nessas estradas. Encantamentos, agouros, bruxarias, vodu, feitiços, todas essas práticas, elas existiram, existem e vão continuar existindo. Mas muito cuidado. As abominações extremas dessas práticas é o que o texto lido está dizendo para nós termos cuidado. O extremo dessa prática, sabe qual é, queridos? Queimar seus filhos ou filhas como sacrifício. Está aí no capítulo 18, verso 10. Muitos grupos com essas práticas, infelizmente, chegam ao extremo de sacrifícios humanos ou sacrifícios de animais. Mas você vai dizer assim, mas isso teve na Bíblia. Sacrifícios humanos Deus não permitiu, nunca permitiu. Sacrifícios de animais Deus permitiu até Jesus. Mas já apontando para Jesus, quando Jesus foi sacrificado, nunca mais Deus autorizou o sacrifício de nenhum animalzinho inocente por causa do pecado de ninguém. Porque agora é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Os descendentes de Israel, infelizmente, acabaram caindo nessa prática extrema. O próprio Salomão, você pode ver a Bíblia em 1 Reis 11:4, diz o texto que, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Quando eu falo nessa divindade chamada Moloque, eu tremo, porque você pode consultar aí na internet, os livros, a história, e saber que era uma imagem fabricada de bronze, tinha uma bandeja nas mãos dele, e aquela bandeja era para sacrificar crianças. Então ele era oco por dentro, colocava-se lenha na base dessa divindade, e quando estava incandescente, vermelho do fogo, os próprios pais vinham e traziam suas crianças e colocavam naquela bandeja. Isso é horrível, isso é abominável. Por isso que Deus diz aí no texto que muitas práticas culturais, religiosas, elas são abomináveis para Deus, porque não estamos falando de nenhuma religião, mas é claro que a própria justiça proíbe, o próprio Deus impede que assim seja feita uma prática religiosa. Deus nunca apoiou esse tipo de prática religiosa, por motivo nenhum. Um outro do povo de Israel que também chegou a esse extremo foi Manassés. Manassés, você vai encontrar a história dele também aí no livro de 2 Reis, capítulo 21. Você vai ver aí no verso 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiços e adivinhações e consultou médios e espíritas. E ele sacrificou seu próprio filho a Moloque. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. 2 Reis 21:6. A própria Bíblia, ela não encobre as práticas de que muitas pessoas
do próprio povo de Deus acabou se desviando da presença de Deus, da consulta ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, para consultar práticas que pareciam atraentes, mas que no final chegou a esse ponto tão abominável, tão triste. Terceira lição que anotamos para esse texto de Deuteronômio 18 é a seguinte: o Senhor levantará um profeta no meio de vocês. Aleluia! Glória a Deus! Que no nosso meio há um profeta. Deem ouvidos a ele. A grande verdade desse texto, queridos, é que nós devemos consultar sobre coisas futuras somente ao Senhor. Lembrando sempre de Deuteronômio 29, 29. É fácil de gravar. Deuteronômio 29, 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que sigamos todas essas palavras dessa lei. Lembrando dos bereanos, em Atos 17, 11, diz a Bíblia: os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus, o texto que nós iniciamos essa reunião, diz assim: Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E em Hebreus 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O Senhor Jesus é o único que nós podemos nos ajoelhar perante Ele e perguntar: Senhor Jesus, toma conta, o que vai acontecer na minha vida amanhã? Semana que vem, mês que vem, ano que vem, daqui a 50 anos, o Senhor sabe. E se Ele quiser nos revelar, Ele vai nos revelar. Se não, Ele vai dizer assim: espera, meu filho, quando chegar lá você vai saber. É assim que o Senhor Jesus responde as questões para nós. Sim, não, espera. E aí o que passa disso, diz o próprio texto, é de procedência maligna. Então, muito cuidado com a curiosidade, com as novidades que vão surgindo aí. Nós não estamos contra a cultura. A cultura é uma bênção, no sentido de que ela atende a uma categoria de lazer, de aprendizagem, de sabedoria, mas quando há decência, quando há ordem, quando não contraria a palavra de Deus, o texto bíblico. Quando contraria o texto bíblico, muito cuidado, principalmente quando se trata de assuntos eternos, quando se trata de assuntos espirituais, muito cuidado. Concluindo, certa vez 2 homens viajavam em seus respectivos carros na mesma estrada. O primeiro, ao chegar a um determinado lugar, notou que estava a estrada em conserto. Havia um problema na estrada. E havia uma placa com o aviso: trânsito impedido. E indicava um desvio à direita por uma estradinha de terra, de chão. E o viajante, sem qualquer demonstração de contrariedade, naturalmente virou à direita e continuou sua viagem mais devagar, na estradinha de chão. Lá na frente, depois, entrou na estrada boa e continuou a sua viagem. Pouco tempo depois, chegou outro no seu carro, outro viajante, naquele mesmo trecho de estrada. Ele então leu o sinal, fechou a cara, ficou zangado, pronunciou palavrões contra a estrada, porque não tinha ninguém ali para ouvir, e ele resolveu passar adiante. Mas parou o carro na frente, voltou, tirou a placa, jogou no lado. Que coisa triste, né?
E ele então continuou na estrada. Lá na frente encontrou os trabalhadores que estavam fazendo a reforma na estrada, gritaram para ele para que ele voltasse, mas o teimoso, ele continuou, abanou a mão, desprezando os trabalhadores, e ele dizia: eu passo de um jeito ou de outro. Prosseguiu mais um pouco, encontrou lama, a roda atolou no buraco, e aí ele continuou mais fundo, foi para lá, até que conseguiu sair, continuou andando, aí depois viu que não tinha jeito mesmo. Um lamaçal, um buraco muito grande, e ele com muita dificuldade conseguiu manobrar e voltou, mas o carro quebrou. Não tinha como não quebrar. E ele então saiu do carro e teve que voltar a pé e pelo caminho e procurar um telefone. Naquela época não tinha ainda celular, não tinha sinal de celular, aquela dificuldade para chamar o mecânico para consertar o carro. Moral da história: a nossa vida tem muitas estradas, tem muitos caminhos. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Depois de muitos dias de boas viagens e de grande progresso, repentinamente esbarramos com um trânsito impedido. Temos então que parar, ler a palavra de Deus. O sinal na estrada da vida, a placa é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. E aí perguntar: para que lado eu vou, Senhor? Se é hora se para frente está impedido, é para a direita ou é para a esquerda? Muitas vezes nós nos desviamos da boa estrada para outra estrada, e estrada difícil, estrada perigosa, estrada cheia de dificuldades. Porque desprezamos a palavra de Deus, achamos que ela já está ultrapassada, é um livro muito velho, e acabamos quebrados, como o moço dessa história. A palavra de Deus nos orienta, às vezes até com uma palavra mais forte, uma palavra mais dura, mas é para o nosso bem. E que nesse tempo a palavra do Senhor seja o nosso guia, nossa orientação em questões de ocultismo, em questões espirituais, em questões relacionadas ao futuro, as questões do amanhã. Nós temos um profeta a consultar, apenas um, o Senhor Jesus. Se Ele quiser nos revelar, estamos prontos a ouvir. Se não, devemos aguardar. Daqui a pouco vamos orar, mas antes, inscreva-se nesse canal. Clique aí no sininho, compartilhe esta reunião com seus queridos. Chame as pessoas que estão aí perto de você e vamos orar, fazer uma oração que está no Salmo 115, que fala sobre o Deus único, o Deus que tem boca e fala, o Deus que tem olhos e vê, o Deus que tem ouvido e escuta. Vamos fazer essa oração? Então oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, que estás nos céus e que pode fazer tudo o que lhe agrada. Senhor, nós cremos que o Senhor está olhando para nós agora e está nos vendo. O Senhor está agora com o seu ouvido funcionando e ouvindo, porque o Senhor tem ouvidos e ouve. E o Senhor está pronto a nos falar aquilo que nós precisamos ouvir, precisamos receber do Senhor. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem mãos, e as suas mãos, elas vêm ao nosso encontro para nos guiar, para nos mostrar a placa certa, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. O Senhor é amor, então o Senhor nos ama, o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor guia, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente.
todo poder pertence ao Senhor. Toda a sabedoria somente está no Senhor. E o Senhor está presente em todo lugar onde a sua presença é invocada. E nós estamos agora invocando o nome de Jesus para orar ao Deus Pai Todo-Poderoso e pedir a sua orientação para a nossa vida, ainda hoje e todos os dias que temos a viver aqui neste mundo, cheio de placas, cheio de atrações. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, dos enganadores. Livra-nos, Senhor, dos costumes horrendos que fazem mal às crianças e a todo mundo, à natureza. Abençoa, Senhor, a família, abençoa a nossa casa. Que nós não permitamos que a nossa casa entre práticas ou coisas ou enfeites, ornamentos que não pertençam ao Senhor ou que atraiam as coisas ocultas que não pertencem ao Senhor. Livra, Senhor, nossas casas de paz, nossos filhos, nossas famílias, nossos netos, dessas coisas, dessas invenções, atrações, ilusões que vêm para, às vezes, trazer um divertimento, uma atração, mas que no final é abominável ao Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Lembramos desta última frase da oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Nós não temos essa capacidade de saber tudo, mas o Senhor sabe tudo. Onde está o mal? E por isso pedimos o livramento do Senhor para todas as casas, todas as famílias que estão nos acompanhando nesse momento. Ainda pedimos, Senhor, libertação para aqueles que estão presos a alguma situação de vícios, de drogas, ao Marco Antônio, que pede libertação, a Ana Clara, a Ana Carolina, a Larissa, a Luciana, a Maria Cristina, o Arnaldo, a Beatriz, a Luana, o Florencio. Pedimos saúde para Delean, Salete, Hugo Bros, Letícia, Hilton Neiva, Francisca. Abre a porta de emprego para Sônia e Pablo. Agradecemos ao Senhor que tem curado tantos enfermos. Abriu a porta de emprego para aqueles que estavam desempregados e já estão empregados. Te agradecemos, te louvamos. Pedimos proteção para os trabalhadores nas idas e vindas quando precisarem sair. Pedimos um avivamento para a nossa igreja. Não deixa ninguém desanimar. Pedimos conversão de almas a Cristo Jesus. Pedimos a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, nome do Príncipe da Paz, no nome do profeta único que nós podemos consultar para qualquer assunto deste dia e do dia futuro, do tempo futuro. Pedimos no nome de Jesus e todos digam amém. E glórias a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião, Casa de Paz. Agradecemos a você que participou dessa reunião. Agradecemos a você que está mandando seus comentários. Deus continue abençoando a sua vida. Não fique triste, porque daqui a pouco, às 10 horas, começa o culto da nossa Igreja Mãe. Às 12 horas tem o nosso momento infantil com a Bíblia, o Davi e Ana. E não saia daí porque ainda tem uma bênção para você. A bênção de Mateus 6,13. É a bênção que está na oração do Pai Nosso. Abra seu coração, abra a sua alma e receba esta bênção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a honra, e a glória para sempre. E todos digam amém e graças a Deus. Um abraço e até a nossa próxima reunião.